Minhas, tudo de bom para você. Desejo que Deus dá para você vitória no seu trabalho, vitória no seu casamento, vitória para seus filhos. Desejo de coração as ricas bênçãos derramadas sobre as suas vidas, sobre os seus lares, sobre os seus caminhar. Irmão, aqui no Salmo 122, nós encontramos o rei Davi falando o seguinte. O rei Davi disse assim: alegrei-me quando me dissera, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me dissera, vamos à casa do Senhor. Davi disse que ele se alegrava, que ele ficou alegre quando convidaram ele para ir à casa do Senhor. E nós sabemos que nós somos a casa do Senhor. A verdadeira casa do Senhor somos nós. Mas as quatro paredes, que é a igreja, onde nós se reunimos, ali também é chamado casa do Senhor. Porque Jesus, quando ele entrou no templo, ele encontrou ali os cambistas vendendo as ovelhas, fazendo comércio. Ele pegou um açorraite, bateu nas ovelhas, expulsou, e pegou a mesa, virou com suas moedas e falou assim, a casa do meu pai. Ali ele estava também numa igreja, quatro paredes. A casa do meu pai é casa de oração. E vós tem feito disso convite de ladrões. Ora, se Jesus entrou no templo, limpou o templo, expulsou os cambistas de lá, dizendo que era a casa do meu pai, e ele foi ver ele pregando e trazendo cura ali dentro. Quem somos nós para rejeitar? Quem somos nós para querer anular que existe igreja? Que pode ficar em casa, assim, pode adorar a Deus embaixo do árvore. Isso pode, está certo, é verdade. Mas existe um lugar especial. Isso é lugar especial. Nem a semana. Nós temos 7 dias na semana. O domingo é um dia especial. Não é todo dia dia de adoração. Mas só que o domingo se torna especial porque o Senhor Jesus ressuscitou no domingo. E o Espírito Santo também desceu no domingo, 9 horas da manhã, e inaugurou a igreja no domingo. Então o domingo se tornou um dia especial, porque é o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o irmão Brana disse assim, não trabalha aos domingos, a não ser que o seu boi cair no buraco. Aí você vai tirar seu boi do buraco no domingo, mas não empurra ele no buraco para poder tirar no domingo, que está errado, porque é um dia especial. Nem a igreja é um lugar especial. Nós podemos adorar a Deus na nossa casa, é lógico. Adorar a Deus debaixo da árvore, é lógico. Os pássaros fazem isso, os animais fazem isso. E Deus aceita os seus louvores. Mas a igreja se torna um lugar especial. Um lugar especial para nós se encontrar e para nós adorar a Deus. Se a igreja não tivesse necessidade, então por que o grande sábio Salomão fez um tabernáculo? Por que o sábio Salomão fez um tabernáculo? E falou assim, seja onde é que você estiver, se você olhar por lado desse tabernáculo, Deus te salva, Deus te cura, Deus te liberta. Ele punhou naquele tabernáculo uma responsabilidade de poder, dizendo que só olhar, porque ali estava a arca de Deus, dentro do tabernáculo que Salomão fez. Por que ele ia gastar tanto dinheiro para fazer uma coisa que Deus não quer? Por quê?
E ele era um homem mais sábio que nós tivemos abaixo de Jesus, que Jesus é Deus. Jesus não conta, Jesus é Deus. E Davi falou assim, não é certo de eu ter a minha casa e Deus não ter uma casa. Não é certo de eu ter uma casa e Deus não ter uma casa para onde possa pôr a sua arca. Então foi aí que ele foi fazer uma igreja, que ele fez aquele templo que Salomão construiu, e Deus não permitiu que Davi fizesse, mas permitiu que Salomão fizesse para guardar a arca. E a arca não é a palavra? A arca não é a palavra? É a palavra. Ela está em você. Então você é um tabernáculo. Mas existe a igreja quatro paredes, aonde nós reunimos, aonde nós se reunimos. Que Davi disse, alegrei em mim quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, quando convida você para ir na igreja, você se entristece, ou seja, de domingo, você se entristece de ir na casa de Deus, você não está com o espírito que estava Davi. Aí tem um hino que fala, nós cantamos como Davi, nós lutamos como Davi, então também vamos na casa de Deus como Davi ia. Davi em outro lugar, Davi fala assim, é tão bom que os irmãos vivam em união. É como o óleo de Sião que desce na cabeça, a barba e as vestes do sacerdote. É tão bom que os irmãos vivem em união. E ali na carta de São João, João disse assim, se nós estivermos na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão um com o outro. Comunhão é conversar. E o sangue de Jesus apaga os nossos pecados. E o sangue de Jesus Cristo apaga todo o nosso pecado. Se nós vivemos na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão um com o outro. Então nós temos prazer de ir na igreja, adorar a Deus, e juntamente nós complementamos um ao outro, porque não temos como anular a existência de uma igreja quatro paredes para se reunir, para nós tomar ceia, para nós juntamente adorar a Deus. Se Jesus ia na igreja e falou aqui é casa de adoração, Paulo chamou a igreja de casa de adoração, e vai fizesse dela com visa da terra, como nós vamos anular isso? Jesus não anulou, pelo contrário, ele limpou, para que pudesse ser milagre que acontecia ali dentro. Se Jesus não ignorou isso, se Salomão não ignorou e construiu, quem somos nós? Que sabedoria que nós temos? Nós somos mais sábios do que Jesus? Nós somos mais sábios do que Salomão? Queria anular a existência de uma igreja, quatro paredes? Quem somos nós para... A Escritura diz assim, Jesus disse, a Escritura não pode ser anulada. Você não pode anular as coisas de Deus. Falar, você põe as suas ideias, seus pensamentos. O seu pensamento, as suas ideias valessem alguma coisa? Amém. Mas não vale nada. O que vale é Deus, é o pensamento de Deus. O nosso pensamento tem que ser o pensamento de Jesus. Nós temos que ter a ideia de Jesus, a mente de Jesus. Então, como você vai tomar a Santa Ceia se você não tem uma igreja? Como você vai lavar o pé do irmão, o pé da irmã, se você não tem uma igreja para ir? Como você vai levar o seu dízimo se você não tem um pastor? E quem vai apresentar você lá no velório, quando você morrer? Quem vai apresentar seu corpo a Deus se você nunca teve um pastor? Você nunca teve um pastor? E se ele não é seu pastor, ele não tem direito de apresentar seu corpo. Como ele vai apresentar o seu corpo a Deus se você não foi pastoreado por ele? Como? Então, essa ideia que não precisa de igreja é a ideia de preguiçoso. E se for ver, é a ideia de pessoa revoltada. E pessoa revoltada é aquela que tem esses pensamentos, vive em depressão, e essa depressão é tão profunda que leva ela a quer negar a existência de uma igreja. Precisamos de uma igreja sim, porque um pau de lenha sozinho
ele faz uma fogueira. Mas 50 pau de lenha junto, a fogueira é maior. Por que Jesus mandou os 120 ficar no cenáculo? Jesus disse, fica no cenáculo em Jerusalém, até que receba o Espírito Santo. Ele não mandou ficar num lugar? Jesus não mandou os discípulos ficar reunidos num lugar só, e ficaram 120? Ali era a igreja, ali o cenáculo para eles. Esperaram o Espírito Santo reunido. Por que nós temos que ficar esparramados? Por que nós temos que ficar espalhados? Por quê? Da onde sai essa ideia? Da Bíblia não é. Porque Salomão construiu um templo para guardar a arca. Jesus ia na igreja pregar. Por que nós vamos... O apóstolo Paulo ia na sinagoga pregar? O apóstolo Paulo? Por que nós vamos cancelar a existência de uma igreja que querer ficar em casa, querer ir embaixo de árvore? Isso aí, adorar a Deus embaixo de árvore, tá certo. Mas os animais fazem isso. E faz muito bem. Por que os animais não vão na igreja? Porque eles não têm alma. Então eles adoram a Deus debaixo da árvore, e Deus aceita. Porque eles não têm alma, mas nós temos uma alma. Nós estamos acima dos animais. Então nós não vamos viver vida de animais procurando árvore para adorar a Deus, procurando ficar em casa para adorar a Deus. Isso daí está muito bem para os animais, que não têm alma. Mas para nós que temos uma alma, que tem um discernimento que os animais não têm, que tem uma responsabilidade que os animais não têm, porque são uma imagem de Deus, os animais não é. Então, nós não podemos basear em animais, querer viver vida de animais, querer viver a prática dos animais, sendo que Deus fez nós num grau acima dos animais. Fez nós como Deus na terra, Deus minúsculo. Mas nós somos deuses, Deus minúsculo, nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter assim uma igreja para nós ir e para nós adorar a Deus. Tem outro que diz que não precisa tomar ceia mais. Lá no livro de Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo disse, eu ensinei para vós o que eu aprendi do Senhor. E na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse, comeis, que é o meu corpo. Semelhantemente, ele tomou cálice e falou, tomai desse vinho, que é o meu sangue, que foi derramado a vosso favor. Fazer isso até que eu venha. Agora, Jesus não veio ainda. Se ele veio em teofania. Cadê ele veio para Moisés, como anjo do pacto? Como ele veio para Gideão, mandando Gideão continuar naquela força, ali estava em teofania. Porque existe Jesus em teofania, existe Jesus num corpo físico. O corpo físico dele é o corpo principal. O corpo principal que ele salvou nós é o corpo físico. Esse corpo está à destra de Deus, como Melquisedeque intercedendo por nós. Tem pastor que chega, quer dizer que aquele corpo que Jesus morreu não existe mais. Se ele não existe, Deus não tem como provar que ele morreu por nós, porque a prova que Deus morreu por nós é o corpo de Jesus. É o corpo de Jesus, é uma prova viva que Deus tem para mostrar para Satanás que nós somos salvos. Jesus é o recibo que Deus tem da compra nossa no Calvário. O recibo que Deus tem é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Esse é o nosso recibo, que Deus morreu por nós no Calvário. Agora, né, quer anular o sangue de Cristo. Com o sangue de Cristo não existe mais. Se o sangue de Cristo não tem mais, então também, como que a pessoa pode pedir perdão no seu pecado e vai lavar com o quê? Se o sangue de Cristo é que lava os pecados. Você vai pedir perdão no seu pecado e não tem quem lava? É a mesma coisa da lavadeira, não tem sabão, vai lavar roupa. Como que ela vai lavar a roupa sem sabão? E se o sangue de Cristo não existe mais, como o pecador vai ficar limpo? Tem outro que fala que não precisa mais tomar a Santa Ceia, que Jesus já veio. Ele já veio em teofania, no corpo teofânico, mas no corpo físico, ele não pisa mais na terra, com aquele corpo físico, só no milênio. No milênio, sim, ele estará com o corpo físico dele. Mas enquanto não vier o milênio, ele não pisa mais na terra com o corpo físico. Tá na mensagem Pergunta e Resposta, volume 12, no parágrafo 448. O irmão Branham disse, Jesus não pisa na terra com o seu corpo físico,
a não ser no milênio. Como é que Jesus já veio? São tudo ismo, são tudo pensamento próprio da pessoa. Pessoa que quer colocar suas próprias ideias na mente do outro. Colocar seus próprios pensamentos. Não vai nessa não, irmão. Nós precisamos de igreja, assim, porque todos nós unidos em oração, a oração tem mais fervor, a oração é maior. Se Jesus mandou os 120 ficar num lugar só, esperando o Espírito Santo, não deixou eles esparramados, não deixou eles debaixo das árvores, mandou eles ficar no cenáculo, até que o Espírito Santo descesse. Então nós também temos que se reunir para receber o Espírito Santo. Nós também temos que se reunir, sim. Nós também temos que ter um lugar para nós juntos tomar a Santa Ceia, juntos nós louvar a Deus, juntos nós orar pelo outro. Tem sim. Não vai nesse lado não, irmão. Procura ir na igreja. Não fique em casa. O irmão Branham dá esse conselho. Não fique em casa. Se você tem uma igreja para você ir, você vai. Se você não tem a igreja da mensagem na sua cidade, é domingo, e não tem igreja sua na sua cidade, o irmão Branham diz, vai pelo menos na Assembleia. Então vai na Assembleia. Eles não têm toda a verdade lá, mas fica com o pouco que eles têm. Que Jesus ressuscitou, eles têm. Que Jesus salva, eles têm. Fica com isso aí. Agora, quando eles falam de batismo, que Deus é 3 pessoas, você joga fora. É a mesma coisa de comer peixe. Você come a carne do peixe, mas você joga o espinho fora. Você come a carne do frango, mas você joga o osso fora. Assim também é na denominação. Você come a carne que eles têm, mas joga o osso fora. Joga o espinho fora. Porque Deus 3 pessoas é espinho. Porque batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é espinho, que entala no pescoço da pessoa até a morte. Então fica com o pedaço que ele tem, mas não fica em casa desse mamãe. O domingo é do Senhor. A filha da minha irmã, a Rebeca, que é a Rebeca, ela escreveu um livro de testemunho. Ela, mulher, não pode pregar, mas de testemunho. Contando como a irmã Brana vivia e como é que era a casa dele. Aí perguntaram para a Rebeca, e aos domingos, o que o seu pai fazia? Ele ia na escola dominical, depois ele voltava para casa, almoçava e deixava nós tocar hino. Podia ser a Arthur que fosse, ele deixava nós tocar hino, cantar. Mas ele não fazia nada, nem gasolina ele colocava no carro de domingo. Nem gasolina, ele colocava no sábado, para o domingo ele só servia o Senhor. O domingo é do Senhor. Nós temos 6 dias para nós. E o domingo é o primeiro dia da semana. E Jesus disse, buscar Deus em primeiro lugar. E domingo é o primeiro. O sábado é o último. O sábado é para Israel. O último é para servo. O primeiro é para filho. Deus tem salvo e Deus tem filho. Nós temos que entender que Deus tem salvo, e Deus tem servo e Deus tem filho. Israel é servo, nós é filho. Para o filho dá o primeiro, para o servo dá o último. Então, para Israel foi o último, sábado. Mas quando Jesus veio, ele deu para nós o primeiro. E o primeiro dia da semana é domingo. E está escrito lá em Atos dos Apóstolos, creio que é capítulo 20. Todo o primeiro dia da semana, os discípulos se reuniam para partir o pão. Ele dava ceia aos domingos, no primeiro dia da semana. Está lá em Atos, creio que é Atos, capítulo 20. Vamos parar de rebeldia. Vamos parar de seguir os nossos pensamentos. Vamos parar de ser fariseu. Vamos parar de ser o herodiano. Vamos parar de ser aquelas igrejas ali que mataram Cristo. Nós vamos seguir o mesmo exemplo? Daqui a pouco nós estamos pedindo Barrabás e crucificando Cristo. Soltando Barrabás e matando Jesus. Nós podemos correr o risco de entrar nesse mesmo caminho que Israel entrou. Nós parar onde Israel parou. Matar Jesus e soltar Barrabás. Que Deus te abençoe e que Deus dá para vocês uma boa noite. E vou fazer uma oração. Senhor Deus, ajuda teus filhos a entender que nós precisamos de um lugar para se reunir, para que juntamente nós louvamos o Senhor. O senhor Mombrana teve igreja. Se Jesus ia na igreja,
e chamou a igreja de casa de oração. Se Salomão construiu um templo, porque isso é bíblico, se eles fizeram, eles tiveram sabedoria para fazer. Se eles fizeram, quem é nós para negar? Quem é nós? Nossa fé não está batendo com a fé bíblica. A nossa fé não está alinhada na Bíblia. A nossa fé não está alinhada com a palavra. Alinha a nossa fé com a palavra, Senhor. Se está na Bíblia, é bíblico. Se é bíblico, é do Senhor, Deus, porque o Senhor é a Bíblia. Em nome de Jesus Cristo. Não deixa nós cair em engano, Senhor. Tem muito engano, mas livra nós de todos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.